E aí pessoal, beleza? Bom, antes de vocês assistir o vídeo, quero fazer duas observações básicas aqui, tá? A primeira delas, o vídeo original ele é bem maior do que esse que está aqui. É que tem a palestra do Dr. Craig, tem as apresentações, tem a palestra do Dr. Dalton, se não me engano é esse o nome mesmo. Aí eu optei por deixar só do Dr. Craig, uma vez que o canal ele é mais voltado para apologética, assim. E a palestra do Dr. Dalton, ela pegou uma outra temática, não de cunho apologético como a do Craig, beleza? Mas se você quiser ver qualquer coisa, eu deixo o link aqui na descrição e você assiste. E também deixei só as respostas do Craig, senão o vídeo ficaria muito grande e tudo mais. Só que o vídeo completo eu vou deixar na descrição, se você quiser ver. Tá, eu tava lá e assisti e eu vi que não seria muito relevante para aquilo que a gente tem como temática no canal. Beleza? A segunda delas é que enquanto o vídeo eles estavam gravando, tem uma parte no início que dá uma cortada, né? Eles estão gravando, corta, aí volta, o Craig já está apresentando o primeiro ponto do argumento dele. O que eu fiz? Eu olhei na minha galeria e eu tinha uma parte, alguns vídeos que eu fiz, que você viu no vídeo anterior, que estavam salvos. Aí eu tô falando rápido porque o tempo tá correndo. Aí eu peguei e coloquei, beleza? E uma parte, ela segue, ele tá falando, corta, só que como eu tava filmando também, vai mudar o ângulo, vai mudar tudo, só que vai continuar seguindo. A outra parte vai cortar um pouquinho e vai continuar seguindo. Só que aí tem uma parte que não vai aparecer, né? Porque eu não filmei e eles também não filmaram. Só que não atrapalha muito porque você consegue pegar o raciocínio do primeiro ponto até o último, beleza? Então é só isso mesmo. Essa parte do corte eu já expliquei. E porque não tá todo o evento completo, eu já expliquei também, beleza? Boa palestra pra vocês aí. Ah, e eu já ia me esquecendo, eu tinha até desligado aqui. Se inscreve aí embaixo também, cara. Essa inscrição é importante pra gente, beleza? E a gente tá tentando aí, já tá com um projeto pra fazer um conteúdo legal. Ir adiante aí com o que a gente começou. E cada vez mais proporcionar pra vocês um conteúdo apologético bom. E também, já antes de começar, deixa o like, curte, porque senão você vai assistir, aí você não termina e vai sair, ou você termina e sai, então já curte aí embaixo, beleza? Porque senão você esquece. E é isso aí, valeu. Vou apresentar o professor William Lane Craig, que ele é apologista cristão, professor de filosofia e de ética na Escola de Teologia de Talbot, em Los Angeles. Ele é doutor em filosofia pela Universidade de Birmingham e em teologia pela Universidade de Munique. O professor Craig, ele estudou no Wilton College, que é uma faculdade evangélica em Chicago. Ele realizou seu doutorado em filosofia pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Ele realizou estudos de pós-doutorado numa universidade em Munique, na Alemanha. Ele dedicou-se ao tema da historicidade da ressurreição de Jesus. Ele foi pesquisador visitante na Universidade Católica, na Bélgica. E, entre outros livros, nós destacamos Em Guarda, Defendendo a Fé Cristã, com Razão e Precisão, A Razão da Nossa Fé e Respostas e Perguntas Difíceis sobre Deus, Cristianismo e Bíblia. Boa noite. Tonight is the final public speaking engagement of my 10-day speaking trip to Brazil. Nesta noite é a minha última palestra de um circuito de turnê que eu tenho feito de 10 dias ao longo do Brasil. And I'm very glad to spend it with you here at the Catholic University. E eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês nesta noite e poder compartilhar. Thank you for coming. Muito obrigado por terem vindo. Several years ago, I got a call from my daughter Charity in California. Muitos anos atrás, eu recebi um telefonema de minha filha Charity, que vive na Califórnia. She had recently graduated from college. Ela havia acabado de se formar na faculdade. She had spent the weekend with an older couple that she knew from work. Ela havia passado o fim de semana com um casal de mais idade que ela conheceu no seu trabalho. She says they are a wonderful Christian couple with 3 grown children who are about Charity's age. Ela disse que eles eram um casal cristão maravilhoso que tinham 3 filhos já crescidos, mais ou menos com a idade de Charity. All 3 of them have fallen away from the faith. Todos os 3 haviam se desviado da fé. And wanted nothing more to do with Christ. E não queriam mais saber de Cristo. Charity was troubled by this. Charity ficou perturbada com isto.
When she asked one of the daughters why she was no longer a Christian, Quando ela perguntou à filha sobre o motivo de ela não mais ser cristã, her answer was, Christianity is just irrelevant to my life. sua resposta foi: o cristianismo é simplesmente irrelevante para a minha vida. When Charity told me this, I was just amazed at the daughter's response. Quando Charity me contou sobre isso, eu fiquei simplesmente espantado com a resposta da filha desse casal. If she had said she no longer believed that Christianity was true, Se ela tivesse dito que ela não mais acreditava que o cristianismo seja verdadeiro, or that she had had negative experiences in the church, ou então que ela tivesse tido experiências negativas com a igreja, then I would have understood her response. então eu teria compreendido a sua resposta. But it absolutely baffled me that anyone could find Christianity to be irrelevant. Mas eu fiquei simplesmente perplexo com o fato de que alguém pudesse achar o cristianismo irrelevante. Untrue? Maybe. Talvez ele pudesse ser inverídico, Unpleasant? Perhaps. talvez desagradável, But irrelevant? mas irrelevante. How could any intelligent person think that Christianity is irrelevant? Como qualquer pessoa inteligente poderia pensar que o cristianismo é irrelevante? Now, of course, if Christianity is not true, then it's not relevant. Naturalmente, se o cristianismo não é verdadeiro, então ele não é relevante. To be relevant. Agora, o que significa ser relevante? To be relevant means to have practical consequences. Ser relevante significa ter consequências práticas, To make a difference. fazer a diferença. To my mind, anybody who thinks that Christianity is irrelevant, is either using the word irrelevant to mean something other than the way the dictionary defines it, Em minha mente, qualquer pessoa que pense que o cristianismo é irrelevante, ou está usando a palavra irrelevante para dizer algo diferente da definição do dicionário, or else, frankly, that person is just not a very deep thinker. ou então, francamente, essa pessoa simplesmente não é um pensador muito profundo. Such a person is living life on the surface, Essa pessoa está vivendo a vida de uma maneira superficial, avoiding the deep questions. evitando as questões profundas. He or she is superficial, concerned only about things like movies, music, having fun, and the opposite sex. Ele ou ela é superficial, preocupado apenas com coisas como música, filmes, diversão e com o sexo oposto. To the superficial person, Christianity may not seem relevant because he never thinks to ask the deep questions about life. Para a pessoa superficial, o cristianismo pode não parecer relevante porque ela nunca pensa em fazer os grandes questionamentos sobre a vida. But as Socrates said, the unexamined life is not worth living. No entanto, como disse Sócrates, a vida não examinada não merece ser vivida. Why not? Por que não? Well, one reason is that the superficial person can't really avoid the deep question. Existe sentido na vida? Está intimamente conectada à questão Deus existe? For if God does not exist, then there is no transcendent reality. Pois se Deus não existe, não existe uma realidade transcendente. And so both mankind and the universe are, as a result, inevitably doomed to death. Como resultado, tanto a humanidade como o universo estão inevitavelmente condenados à morte. Like all biological organisms, each one of us must die. Assim como todos os organismos biológicos, cada um de nós deve morrer. And the universe, too, faces a death of its own. O universo, do mesmo modo, enfrenta sua própria morte. Scientists tell us that the universe is expanding.
Os cientistas nos dizem que o universo está se expandindo and everything in it is growing farther and farther apart. e que todas as coisas que estão nele estão se distanciando cada vez mais entre si. As it does so, it grows colder, and its energy is used up. E conforme o universo se expande, ele fica cada vez mais frio, e sua energia se consome. Eventually, all the stars will burn out, Eventualmente, todas as estrelas irão se apagar. and all matter will collapse into dead stars and black holes. E toda a matéria entrará em colapso, e surgirão estrelas mortas e buracos negros. There will be no light at all. Não haverá qualquer luz, There will be no heat. não haverá calor, There will be no life. não haverá qualquer vida. Only the corpses of dead stars and galaxies ever expanding into the endless darkness and the cold recesses of space. Somente os corpos de estrelas e galáxias mortas que continuarão a se expandir nas trevas infinitas e nos frios intervalos do espaço. A universe in ruins. Ou um universo em ruínas. This is not science fiction. Isto não é ficção científica. As unimaginable as it may be, if there is no God, then this will happen. Por mais inimaginável que isto possa ser, se Deus não existe, isto irá acontecer. So not only is the life of each individual person doomed, the entire human race is destined to destruction. Assim, não apenas a vida de cada indivíduo está condenada, There's- toda a raça humana está fadada à destruição. There is no escape. Não há escapatória, There is no hope. não há esperança. These plain scientific facts seem incontestable. Estes fatos científicos claros parecem ser praticamente incontestáveis. The question then becomes, what is the consequence of this? A questão que surge então é: qual é a consequência disto tudo? Many atheist philosophers, from Nietzsche to Russell to Sartre, Muitos filósofos ateus, de Nietzsche a Bertrand Russell, a Jean-Paul Sartre, have argued that if God does not exist, then life is ultimately absurd. têm argumentado que se Deus não existe, a vida é, em última instância, absurda. If each individual person passes out of existence when he dies, Se cada indivíduo deixa de existir quando morre, then what ultimate significance can be given to his life? então qual importância última pode ser dada à sua vida? Does it ever really matter if he even existed at all? Será que realmente importa se a pessoa sequer existiu? Now, certainly his life may be important relative to certain other events, Agora, certamente, sua vida, a vida dessa pessoa, pode ser importante em relação a certos eventos. but what is the ultimate significance of any of those events? Mas qual é o significado último de quaisquer desses eventos? If everything is doomed to destruction, then what does it matter that you influenced anything? Se tudo está condenado à destruição, que importância faz se você teve influência sobre qualquer coisa? Ultimately, it makes no difference. Em última instância, isso não faz qualquer diferença. The contributions of the scientist to the advance of human knowledge, As contribuições do cientista para os avanços do conhecimento humano, the researches of the doctor to alleviate pain and suffering, as pesquisas do médico para aliviar a dor e o sofrimento, the efforts of the diplomat to secure peace in the world, os esforços do diplomata para assegurar a paz mundial, the sacrifices of good people everywhere to better the lot of the human race. os sacrifícios de pessoas boas em todos os lugares para melhorar a sorte da raça humana. All these come to nothing. Tudo isso resultará em nada. In the end, they don't make one bit of difference. No fim, elas não fazem a menor diferença. In a famous passage, the atheist philosopher Bertrand Russell lamented, Em uma famosa passagem, o filósofo ateu Bertrand Russell lamentou, dizendo:
And I will quote the entire passage here before the translation. E eu vou aqui citar toda a passagem antes da tradução. That man is the product of causes which had no prevision of the end they were achieving, that no fire, no heroism, no intensity of thought and feeling can preserve an individual life beyond the grave, that all the labors of the ages, all the devotion, all the inspiration, all the noonday brightness of human genius are destined to extinction in the vast death of the solar system, and that the whole temple of man's achievement must inevitably be buried beneath the debris of a universe in ruins. All these things, if not quite beyond dispute, are yet so nearly certain that no philosophy which rejects them can hope to stand. Only within the scaffolding of these truths, only on the firm foundation of unyielding despair, can the soul's habitation henceforth be safely built. A citação diz assim: que o homem é o produto de causas que não previam o que estavam objetivando, que nenhum fogo, nenhum heroísmo, nenhuma intensidade de pensamento e sentimento pode preservar a vida de um indivíduo no além-túmulo, que todas as labutas da vida, toda a devoção, toda a inspiração, todo o fulgor do gênio humano estão destinados à extinção na vasta morte do sistema solar e, inevitavelmente, todo o templo das conquistas humanas deve ser enterrado sob os escombros de um universo em ruínas. Todas essas coisas, se não totalmente fora de contestação, são, não obstante, tão próximas do certo que nenhuma filosofia que as rejeite pode ter esperanças de permanecer. Somente na estrutura dessas verdades, somente no firme alicerce do inexorável desespero, pode a moradia da alma doravante ser edificada de forma segura. Thus, on atheism, life itself becomes ultimately meaningless. Deste modo, no ateísmo, a própria vida se torna, em última análise, sem sentido. By contrast, according to the Christian worldview, God does exist. Em contraste, de acordo com a cosmovisão cristã, Deus existe. And man's life does not end at the grave. E a vida humana não se encerra no túmulo. God has created us for a purpose. Deus nos criou para um propósito. To know Him and to enjoy Him forever. Qual seja, conhecê-lo e desfrutá-lo eternamente. Because we shall live forever, the decisions and actions we take in this life are imbued with an eternal significance that lasts beyond the grave. Tendo em vista que viveremos eternamente, as decisões e ações que tomamos nesta vida são saturadas de significância eterna que se perpetua além da sepultura. Biblical theism therefore provides the two conditions necessary for a purposeful and meaningful life. Assim, o teísmo bíblico fornece as duas condições necessárias para uma vida cheia de propósito e sentido. God and immortality. Quais sejam Deus e imortalidade. Because of this, we can live consistently and happily within the framework of such a worldview. Por causa disso, podemos, de maneira consistente e feliz, viver dentro dessa estrutura, dessa cosmovisão. Thus, biblical theism succeeds precisely where atheism breaks down. Desta maneira, o teísmo bíblico tem êxito precisamente no ponto em que o ateísmo falha. Now, I would be the first to say that none of this proves that God exists. Agora, eu seria o primeiro a dizer que nada disso prova que Deus existe. But it does prove that it makes a tremendous difference if God exists. No entanto, isso prova que faz uma tremenda diferença se Deus existe. For if God exists, knowing Him is the fulfillment of human existence. Pois se Deus existe, conhecê-lo é a realização da existência humana. Number 2. Número 2.
If Christianity is true, there are objective moral values in life. Se o cristianismo é verdadeiro, existem valores morais objetivos na vida. By objective moral values, I mean moral values which are valid and binding independently of human opinion. Por valores morais objetivos, eu quero dizer valores morais que são válidos e obrigatórios, independente de opinião humana. For example, to say that the Holocaust was objectively evil is to say that it was evil even though the Nazis who carried it out thought that it was good. Por exemplo, dizer que o Holocausto foi objetivamente mal é dizer que ele foi mal, ainda que os nazistas que o levaram adiante pensassem que era algo bom. And it would still have been evil even if the Nazis had won World War II and succeeded in brainwashing or exterminating everybody who disagreed with them so that everybody believed the Holocaust was good. E continuaria a ser mal, mesmo que eles tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial e conseguido exterminar ou fazer uma lavagem cerebral em todos que discordassem deles, para que todos acreditassem que o Holocausto era bom. If God does not exist, then there is no transcendent source of moral values. Se Deus não existe, então não há uma fonte transcendente de valores morais. Rather, moral values are either just the byproducts of sociobiological evolution and conditioning, Em vez disto, os valores morais são apenas subprodutos do condicionamento e da evolução biológica, or else expressions of personal taste. ou então, simplesmente, expressões de gosto pessoal. As the philosopher of science Michael Ruse explains, Como o filósofo da ciência Michael Ruse explica, and I quote at length, e eu vou citar aqui a passagem, the position of the modern evolutionist is that humans have an awareness of morality because such an awareness is of biological worth. Morality is a biological adaptation, no less than our hands and feet and teeth. Considered as a rationally justifiable set of claims about an objective something, ethics is illusory. I appreciate that when someone says, "Love thy neighbor as thyself," they think they are referring above and beyond themselves. Nevertheless, such reference is truly without foundation. Morality is just an aid to survival and reproduction, and any deeper meaning is illusory. o conceito do evolucionista moderno é que os humanos têm consciência de moralidade, porque ela é de valor biológico. A moralidade é uma adaptação biológica tanto quanto as mãos, os pés e os dentes. Considerada um conjunto de afirmações racionalmente justificáveis sobre algo objetivo, a ética é ilusória. Acho interessante notar que quando alguém diz "ame o seu próximo como a si mesmo", as pessoas acham que estão fazendo uma referência a algo que está acima e além de si mesmas. Todavia, tal referência não possui qualquer fundamento. A moralidade é simplesmente uma ajuda à sobrevivência e à reprodução, e qualquer significado mais profundo é ilusório. Richard Dawkins puts it succinctly, and I quote, Richard Dawkins declara de uma maneira concisa: "There is at bottom no design, no purpose, no evil, no good, nothing but pointless indifference. We are machines for propagating DNA." Dawkins diz: não há projeto, propósito, bem ou mal, nada a não ser uma indiferença cega e impiedosa. Somos máquinas de propagação de DNA. In a world without God, there can be no objective right and wrong. Em um mundo sem Deus, não pode haver certo e errado objetivos. Only our culturally and personally relative, subjective judgments.
Apenas nossos juízos subjetivos, que são cultural e pessoalmente relativos. So, who's to say whose values are right and whose are wrong? Então, quem pode dizer quais valores são certos e quais são errados? Who's to judge that one person's values are inferior to those of another? Quem pode julgar que os valores de uma pessoa são inferiores aos de outra pessoa? The concept of objective morality loses all meaning in a universe without God. O conceito de moralidade objetiva perde todo sentido em um universo sem Deus. All we are confronted with is, in Jean-Paul Sartre's words, the bare, valueless fact of existence. Somos confrontados, nas palavras de Jean-Paul Sartre, com a realidade nua e crua, a realidade sem valor da existência. That means that it's impossible to condemn war, oppression, or bigotry as evil. Isto significa que é impossível condenar a guerra, a opressão ou a discriminação como coisas más. Nor can you praise tolerance, equality, and love as good. Você também não pode exaltar a tolerância, a igualdade e o amor como sendo coisas boas. For in a universe without God, good and evil do not exist. Isso porque, em um universo sem Deus, o bem e o mal não existem. There is only the bare, valueless fact of existence. Existe apenas a realidade nua e crua, a realidade sem valor da existência. And there is no one to say that you are right and I am wrong. E não há ninguém que possa dizer que você está certo e eu errado. By contrast, according to Christianity, God does exist. Em contraste, de acordo com o cristianismo, Deus existe. God himself, who transcends socially relative mores, is the objective standard of moral goodness. O próprio Deus, que transcende costumes socialmente relativos, é o padrão objetivo da bondade moral. And his commandments are the source of our objective moral duties. E seus mandamentos são a fonte de nossos deveres morais objetivos. God's holy and loving character supplies the absolute standard against which all things are measured. O próprio caráter santo e amoroso de Deus fornece o padrão absoluto em relação ao qual todas as coisas são medidas. He is by nature loving, generous, faithful, kind, and so forth. Ele é, por natureza, amoroso, generoso, fiel, gentil e assim por diante. Thus, if God exists, moral values are objective, being wholly independent of human beings. Assim, se Deus existe, os valores morais são objetivos, sendo totalmente independentes dos seres humanos. On this basis, we can affirm the objective goodness of love, generosity, and self-sacrifice. Com este fundamento, podemos afirmar a bondade objetiva do amor, da generosidade e do autossacrifício. And condemn as objectively evil, selfishness, hatred, abuse, and discrimination. E podemos condenar como sendo objetivamente mal o egoísmo, o ódio, o abuso e a opressão. Number 3. Número 3. If Christianity is true, there is a purpose to your life. Se o cristianismo é verdadeiro, há um propósito para a sua vida. On atheism, death and extinction lie at the end of life's trail. No ateísmo, a morte e a extinção se encontram no fim da estrada desta vida. But if death stands with open arms at the end of life's trail, then what is the goal of life? No entanto, se a morte permanece de braços abertos no fim da estrada desta vida, então qual é o objetivo da vida? Is it all for nothing? Tudo isto é para nada? Is there no reason for life? Não existe razão para a vida? And what of the universe? E quanto ao universo? Is it utterly pointless? Ele é completamente sem sentido? If its destiny is a cold grave in the recesses of outer space, the answer must be yes.
Se o destino do universo é uma sepultura fria nos intervalos do espaço sideral, a resposta deve ser sim. It is pointless. Ele não possui sentido. There is no goal, no purpose for the universe. Não há objetivo, não há propósito para o universo. The litter of a dead universe will just go on expanding and expanding forever. Os fragmentos de um universo morto continuarão a se expandir e a se expandir eternamente. And what of mankind? E quanto à humanidade? Is there no purpose at all for the human race? Não há qualquer propósito para a raça humana? Or will it simply peter out someday, lost in the oblivion of an indifferent universe? Ou ela simplesmente desaparecerá aos poucos, um dia perdida no esquecimento de um universo indiferente? The English writer H.G. Wells foresaw such a prospect. O escritor inglês H.G. Wells previu essa possibilidade. In his novel, The Time Machine, Wells' time traveler journeys far into the future to discover the destiny of man. Em seu romance A Máquina do Tempo, o viajante do tempo de Wells faz uma jornada distante ao futuro para descobrir o destino do homem. All he finds is a dead Earth, save for a few lichens and moss, orbiting a gigantic red sun. Tudo o que ele descobre é um planeta morto, exceto por poucos líquens e musgos, e esse planeta gira em volta de um gigantesco sol vermelho. The only sounds are the rush of the wind and the gentle ripple of the sea. Os únicos sons são o murmúrio do vento e o barulho do mar. Beyond these lifeless sounds, writes Wells, the world was silent. Fora esse som sem vida, escreve Wells, o mundo se encontrava em silêncio. Silent? Silêncio? It would be hard to convey the stillness of it. Seria difícil descrever essa quietude. All the sounds of man. Todos os sons produzidos pelos seres humanos. The bleating of sheep. O balir das ovelhas. The cries of birds. O canto dos pássaros. The hum of insects. O barulho dos The insetos. stir that makes the background of our lives. A agitação que dá forma e substância ao contexto de nossas vidas. All that was over. Nada disso existia mais. And so Wells' time traveler returned. E então o viajante de Wells retorna sua viagem ao tempo. But to what? Mas para quê? To merely an earlier point on the purposeless rush toward oblivion. Retorna apenas para uma fração anterior de tempo, para uma mesma agitação frenética e sem propósito em direção a esse esquecimento. When as a non-Christian I first read Wells's book, I thought, no, it can't end that way. Quando li o romance de Wells pela primeira vez, eu ainda não era cristão, e me lembro de ter pensado, não pode terminar assim. But if there is no God, it will end that way, like it or not. Porém, se Deus não existir, certamente terminará assim, quer essa ideia nos agrade ou não. This is reality in a universe without God. Essa é a realidade de um universo sem Deus. There is no hope. Não há esperança. There is no purpose. Não há propósito. By contrast, according to the Christian faith, life does not end at the grave. Em contraste, de acordo com a fé cristã, a vida não termina no túmulo. God has created us for a purpose. Deus nos criou para um propósito. To know Him and to enjoy Him forever. Qual seja, conhecê-lo e desfrutá-lo eternamente. Moreover, God has placed you on earth for a purpose. Além disso, Deus o colocou na terra para um propósito. Surely, if God exists, then you ought to try to find out what it is. Certamente, se Deus existe, você deve tentar descobrir qual é esse propósito. No matter how humble it might be, God has a purpose for you to fulfill. Não importa o quão singelo seja esse propósito na sua vida, Deus tem um propósito para você cumprir. Number 4. Número 4. If Christianity is true, there is hope for deliverance from the shortcomings of life.
Se o cristianismo é verdadeiro, há esperança de nos livrarmos das deficiências desta vida. If there is no God, then there is finally no hope for deliverance from the shortcomings of this finite existence. Se Deus não existe, então não há, em última instância, esperança de nos livrarmos das deficiências de nossa existência finita. For example, there is no hope for deliverance from evil. Por exemplo, não há esperança de nos livrarmos do mal. Although many people ask how God could create a world involving so much evil, Embora muitas pessoas questionem como Deus poderia criar um mundo envolvendo tanto mal, by far most of the suffering in the world is due to man's own inhumanity to man. de longe, a maior parte do sofrimento no mundo se dá devido à falta de humanidade do próprio homem em relação ao homem. The horror of 2 world wars during the last century effectively destroyed the 19th century's naive optimism about human progress. O horror de 2 guerras mundiais durante o último século efetivamente destruiu o otimismo ingênuo do século XIX a respeito do progresso humano. If God does not exist, then we are locked without hope in a world filled with gratuitous and unredeemed suffering. Se Deus não existe, então estamos presos sem esperança em um mundo repleto de sofrimento gratuito e não redimido. And there is no hope for deliverance from evil. E não há esperança de nos livrarmos do mal. Or again, if there is no God, there's no hope for deliverance from aging, disease, and death. Ou então, mais uma vez, se Deus não existe, não há esperança de nos livrarmos do envelhecimento, da doença e da morte. Although it may be hard for you as university students to contemplate, Embora possa ser difícil para vocês, como universitários, contemplarem isso, the sobering fact is that unless you die young, someday you yourself will be either an old man or an old woman. o fato sóbrio é que, a menos que você morra jovem, um dia você mesmo ficará velho Fighting a losing battle with aging, e lutará uma batalha perdida contra o envelhecimento, struggling against the inevitable advance of deterioration, disease, perhaps senility. lutará uma batalha perdida contra o avanço inevitável da deterioração, da doença e talvez da senilidade. And finally and inevitably, you will die. E então, finalmente e inevitavelmente, você morrerá. There is no afterlife beyond the grave. Não há vida após a morte além do túmulo. Thus, if God does not exist, then we must ultimately live without hope. Se Deus não existe, então, devemos, em última instância, viver sem esperança. On the other hand, if God does exist, Por outro lado, se Deus existe, then he will achieve the final victory over evil. Ele conquistará a vitória final sobre o mal. God holds all persons morally accountable for their actions. Deus mantém todas as pessoas moralmente responsáveis diante dele por suas ações. Evil and wrong will be punished. O que é mal e errado será punido. Righteousness will be vindicated. A justiça será vindicada. Good ultimately triumphs over evil. O bem, em última instância, triunfa sobre o mal. And we shall finally see that we do live in a moral universe after all. E finalmente veremos que vivemos em um universo moral, afinal de contas. Despite the inequities of this present life, in the end the scales of God's justice will be balanced. Apesar das injustiças da vida presente, no fim, a balança da justiça de Deus será equilibrada. Thus the choices we make in this life are infused with eternal significance. Assim, as escolhas morais que fazemos nesta vida são infundidas de significância eterna. We can, with consistency, make moral choices which run contrary to our self-interest.
Podemos fazer escolhas morais de maneira consistente, que são contrárias ao nosso interesse próprio. and even undertake acts of extreme self-sacrifice, E até mesmo realizar atos de extremo autossacrifício, knowing that such decisions are not empty and ultimately meaningless gestures. sabendo que tais decisões não são vazias, nem, em última análise, gestos despidos de sentido. Rather, our moral lives have a paramount significance. Ao invés disto, nossas vidas morais possuem um significado primordial. Moreover, in the afterlife, God will rectify the shortcomings of this finite existence, such as aging, disease, and death. Além disto, na vida após a morte, Deus irá corrigir as deficiências desta existência finita, tais como o envelhecimento, a doença e a morte. In the New Testament, the Apostle Paul wrote as follows: No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu da seguinte forma: He who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and bring us into his presence. So we do not lose heart, even though our outer nature is wasting away, our inner nature is being renewed every day. For this slight momentary affliction is preparing us for an eternal weight of glory beyond all comparison, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. O apóstolo Paulo escreveu no Novo Testamento da seguinte forma: Aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Por isso, não nos desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Number 5, if Christianity is true, there is forgiveness for your guilt. Número 5. Se o cristianismo é verdadeiro, há perdão para a sua culpa. Several years ago, I had a debate with the atheist philosopher Louise Antony on what is the best foundation for moral values. Muitos anos atrás, eu tive um debate com a filósofa ateia Louise Antony a respeito dos fundamentos morais do certo e do errado. In her closing statement, she made a very poignant admission. No final do seu discurso, ela fez uma declaração muito marcante. She said, I must admit that there is one major drawback of atheism. Eu devo admitir que existe uma grande desvantagem no ateísmo. On atheism, there is no redemption. No ateísmo não existe qualquer redenção. Think about that. Pense a respeito disto. All of us have experienced moral failure in our lives. Todos nós temos experimentado falhas, fracassos morais em nossas vidas. On atheism, there is no forgiveness for wrongdoing. No ateísmo não existe perdão para as coisas erradas que fazemos. There is no absolution of your guilt. Não existe absolvição das suas culpas. Rather, the guilt of your wrongdoing is an indelible stain that you will carry with you forever. Ao invés disso, a culpa que você traz, ela é indelével e você carregará ela para sempre. I remember when I first heard the Christian gospel. Eu me lembro de que quando eu ouvi o evangelho cristão pela primeira vez, And I was told that I was a sinner and needed God's forgiveness and cleansing. e me disseram que eu era um pecador e que precisava de perdão e de limpeza moral. Even though I was living externally a very moral life, Muito embora eu estivesse vivendo de uma maneira decente, no sentido exterior,
As I looked into my own heart, I could see the darkness within. Quando eu olhava para dentro de mim mesmo, eu verificava as trevas que estavam ali. And I knew that I also needed God's forgiveness for my moral failures and selfishness. E eu sabia que eu precisava do perdão de Deus pelos meus fracassos morais e meus pecados, minhas falhas. The good news of the gospel is that redemption is available through Christ. A boa notícia do Evangelho é que Redemption is available through a Christ. boa notícia do Evangelho é que a redenção está disponível através de Cristo. For Christ pays the debt that we owe to God. Porque Cristo paga a dívida que nós temos contra Deus. He bore the suffering that we deserved as the punishment for our sin. Ele carregou a culpa que nós merecíamos pelo nosso pecado. And those who place their faith in him can thus experience God's forgiveness and moral cleansing in their lives. E aquele que deposita a sua fé nele pode experimentar perdão e limpeza moral em sua vida. Thus, to those who are united with Christ, God gives the priceless gift of a clear conscience. Então, aqueles que estão unidos a Cristo experimentam uma mente limpa, uma consciência limpa. Every one of us knows what it's like to wake up in the night and to think about something that we have done that was morally wrong. Todos nós sabemos o que é acordar durante a noite e lembrar de algo, vivenciar algo que nós fizemos e sabemos que é moralmente errado. And we wish that there were something that would annul this wrongdoing and take away our guilt. E nós desejamos que exista algo que remova isso e que elimine essa nossa culpa moral. That redemption is available through Christ. Esta redenção está disponível por meio de Cristo. But atheism has nothing to provide. Mas o ateísmo não possui qualquer coisa para nos apresentar. Finally, number 6. Em sexto lugar, If Christianity is true, you have the opportunity of a personal relationship with God that lasts for eternity. se o cristianismo é verdadeiro, você tem a oportunidade de ter um relacionamento pessoal com Deus que dura eternamente. On Christianity, life does not end at the grave. Com o cristianismo, a vida não termina no túmulo. Rather, God promises eternal life to those who are united with Christ. Ao invés disso, Deus nos promete vida eterna para aqueles que estão com Ele. And when the New Testament speaks of eternal life, the Greek word is not bios, biological life, physical life. E quando o Novo Testamento fala de vida eterna, ele usa um termo grego que não se refere a bios, que significa a vida biológica. Rather, it is zoe, which connotes spiritual life. Ao invés disso, ele usa o termo zoé, que significa vida espiritual. And Jesus said, "This is eternal life, that they might know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent." E Jesus diz que... Jesus said, defined eternal life by saying, "This is eternal life, that they might know you, the only true God." Então Jesus define o que é a vida eterna: conhecer a Deus, conhecer ao Pai. And Jesus Christ, whom you have sent. E Jesus Cristo. For those who are in Christ, God promises guidance throughout this life. Para aqueles que estão em Jesus Cristo, Ele promete uma orientação, ser guiado por Ele. He can give you peace and courage in times of suffering and distress. Ele pode lhe fornecer paz e coragem em momentos de dificuldade e turbulências na vida. And hope for the future. E esperança para o futuro. Christianity irrelevant? O cristianismo é irrelevante? Are you kidding? Você está brincando? I became a Christian my third year in high school. Eu me tornei um cristão quando estava no meu terceiro ano do ensino médio. And it is a decision that I have never regretted. E é uma decisão da qual eu nunca me arrependi. It has filled my life with meaning, value, and purpose. Ela encheu a minha vida de sentido, valor e propósito. It has given me a source of
redemption and moral cleansing in my life for my wrongdoing. Ela me forneceu uma fonte de perdão, de limpeza moral na minha vida daquilo que eu fazia de errado. It gives me hope beyond the shortcomings of this finite existence. Ela me dá esperança a respeito daquelas deficiências que eu tenho das deficiências desta vida. And most of all, E acima de tudo, it has given me a personal relationship with God which will last forever. isto me forneceu um relacionamento pessoal com Deus que dura para sempre. Então, vou repetir a pergunta pausadamente. Por favor. A questão da existência de Deus é vista como secundária. Por que o utilitarismo explicaria os valores como úteis e necessários, ou como arcaicos e desnecessários? Os grandes ensinamentos das religiões seriam apenas boas ideias para se viver bem. Diante dessas posições, Deus faz diferença? Insofar as I understand this question, it seems to be... Oh, go ahead. Até o ponto que eu consigo entender essa pergunta, parece para mim que It seems to be drawing a contrast between God and utilitarianism. parece que ela faz um contraste entre Deus e utilitarismo. And the questioner seems to think God's existence is secondary. E o questionador parece acreditar que a questão da existência de Deus é secundária. He seems to think that utilitarianism can solve the problems. Ele parece acreditar que o utilitarismo pode resolver os problemas. I think that's clearly inadequate. Eu acredito que isso é claramente inadequado. Utilitarianism is an ethical theory O utilitarismo é uma teoria ética which says that you should do that action which will bring about the greatest happiness for the greatest number of people. O utilitarismo afirma que você deve fazer o número de ações que traga o maior número de bem para o maior número de pessoas. Now, at face value, that theory doesn't solve many of the problems that I talked about in my opening statement. Agora, a princípio, essa teoria não resolve nenhum dos problemas que eu falei a princípio na minha palestra. For example, the shortcomings of this finite existence. Por exemplo, as deficiências dessa existência finita. Aging, disease, and especially death. Envelhecimento, doença e especialmente a morte. Utilitarianism has nothing to say about the problem of death. O utilitarismo não tem nada a dizer a respeito do problema da morte. It has nothing to say about the problem of evil Ele não tem nada a dizer a respeito do problema do mal and how we are to be delivered from evil. e como nós devemos nos livrar do mal. It says nothing about redemption. Não diz nada a respeito de redenção. So, at face value, utilitarianism doesn't address all of the concerns that I laid out. Então, o utilitarismo ele não responde às questões que eu apresentei. But even consider those concerns which it does address, namely ethical concerns. Mas mesmo as questões que ele de fato apresenta, que diz respeito às questões éticas, Utilitarianism begs the question by assuming that human happiness is the good. o utilitarismo comete uma petição de princípio pressupondo que o utilitarismo é o bem. But on atheism, why is that true? Mas do ponto de vista ateísta, por que isso seria verdadeiro? That would seem to be guilty of speciesism, Isso seria sofrer com um tipo de especismo. an unjustified bias toward your own species. Sofrer um tipo de legitimação, de acreditar que a sua espécie é melhor que as outras. I see just no reason whatsoever on a naturalistic view to think that the flourishing of this
primate species on this little planet is identifiable with the good. Eu não vejo em nenhum motivo que aqui no planeta Terra essa espécie primata teria algum motivo para pensar que ela é relacionada ao bem. Moreover, there are practical problems with utilitarianism as well. Além disso, existem problemas práticos relacionados ao utilitarismo também. None of us is in a position to know what will bring about the greatest happiness for the greatest number of people. Nenhum de nós tem condições de dizer o que trará a maior felicidade para o maior número de pessoas. An action that looks wonderful in the short run might turn out to bring long-term misery and disaster. Uma ação que pode, a curto prazo, parecer boa, a longo prazo pode causar um desastre. Whereas a short-term suffering might, in the long run, unknown to us, bring about a great boon for mankind. Enquanto que, na verdade, um sofrimento de curto prazo pode, a longo prazo, gerar um grande florescimento, algo bom. So, even given the assumption that human flourishing is good, utilitarianism is not a useful guide to moral decision-making. Então, muito embora essa teoria afirme que ela exalta o florescimento humano, ela não é uma boa base para decisões morais. But the main point is there's no objectivity to these moral values that it affirms on atheism. Mas o ponto é que não existem esses valores morais objetivos no ateísmo. Ela não afirma isso. Outra pergunta. Dentro de uma geração de jovens cada vez mais secular e crítica, como despistar pessoas, como despertar pessoas para uma cosmovisão cristã? Como discutir com ateus? I think that there are good arguments and evidence that God exists. Eu acredito que existem bons argumentos e evidências de que Deus existe. At Reasonable Faith, we are developing a series of short videos on these various arguments. No site Reasonable Faith, nós temos desenvolvido uma série de vídeos a respeito disso. Arguments like the cosmological argument, the argument from fine-tuning, the moral argument, and so forth. Vídeos que dizem respeito ao argumento cosmológico Kalam, o argumento do projeto divino, o argumento moral e assim por diante. And these are available free of charge on the website or on our YouTube channel. E eles estão disponíveis de graça no nosso website ou então no YouTube. So I enjoy talking with university students about the arguments and evidences for the existence of God. Então eu tenho prazer de conversar com estudantes, com universitários sobre argumentos e evidências a respeito da existência de Deus. Now, that has not been our topic this evening. Agora, este não foi o tópico, o tema da palestra desta noite. The topic this evening was what difference does it make if God exists? O tema foi que diferença faz se Deus existe. And so I haven't discussed evidence for God's existence. Então, eu não apresentei evidências para a existência de Deus. I've just tried to highlight some of the major differences between theism and atheism. Eu simplesmente tentei destacar algumas das principais diferenças entre o ateísmo e o teísmo. And I think that this is important because the greatest obstacle to belief today, I believe, is apathy. E isto é muito importante porque eu acredito que o maior obstáculo hoje para o teísmo é a apatia. As my daughter Charity related, people have the attitude, oh, whatever. Como eu mencionei aqui na palestra, minha filha Charity mencionou, as pessoas simplesmente têm uma atitude de tanto faz. And so it's difficult to get them to even look at the arguments and evidence because they're apathetic. Então, é até mesmo difícil fazer com que elas estudem, olhem para os argumentos e para a evidência, porque elas são apáticas. And so by sharing with them what
a difference it makes whether God exists or not, we can hopefully shake them out of their apathy and motivate them to then look at the arguments and evidence for the existence of God. Então, quando nós apresentamos que diferença faz se Deus existe, isso causa um tipo de interesse e faz com que elas pensem sobre a questão e vão, então, estudar os argumentos e as evidências para a existência de Deus. Próxima pergunta, muito interessante. O amor e o mal são questões divinas ou humanas? Love and evil are questions of divine order or human order. He's going to give the other part. Como explicar o amor e o mal à luz de Deus? And evil in light of God. This question highlights the difference between theism and atheism perhaps as dramatically as any other. Esta questão traça uma diferença tremenda entre o ateísmo e o ateísmo, talvez melhor do que qualquer outra. On theism, love is an essential property of God. No teísmo, o amor é uma propriedade essencial de Deus. That is to say, it belongs to the very nature of God to be loving. Isso significa dizer que faz parte da própria natureza de Deus ser amoroso. And therefore love is a good. E, portanto, o amor é um bem. And insofar as we love one another, we reflect the very nature of God. E, portanto, na medida em que nós amamos uns aos outros, nós refletimos a própria natureza de Deus. Evil is the failure to approximate the nature of God. O mal é uma tentativa falha de se aproximar da natureza de Deus. It is falling short of the standards set by God's nature. Ele caiu, ele se separou da natureza de Deus. So insofar as things fall further and further away from God's nature, they become more and more evil. Então, na medida que as coisas se distanciam e se distanciam cada vez mais da natureza de Deus, elas se tornam cada vez mais más. Evil, therefore, has no positive reality. Portanto, o mal não possui uma realidade positiva. Rather, it is a privation of good. Ao invés disso, é uma privação do bem. To give an analogy, in physics, darkness has no positive reality. Para dar uma analogia, as trevas, o escuro, não possui uma... Doesn't have light. What? Doesn't have a light. Darkness has no positive reality. As trevas, o escuro, não possui uma realidade positiva. It is a privation of light. É uma privação da luz. Cold has no positive reality. O frio não possui uma realidade positiva. It is a privation of heat. É uma privação do calor. Now, that doesn't mean they're illusory. Agora, não significa que eles são uma ilusão. These are real privations. São privações reais. Similarly, evil has no positive reality. De maneira similar, o mal não possui uma realidade positiva. But it is a privation of goodness. Mas é uma privação do bom. The good is the nature of God, and evil is a privation or falling away from that standard. O bom representa a natureza de Deus e o mal representa um distanciamento desse padrão da natureza de Deus. Now, what a contrast with atheism. Agora, que contraste é esse com o ateísmo? On atheism, love is just an electrochemical reaction in the brain. No ateísmo, o amor não é nada mais do que uma reação eletroquímica no cérebro. It's simply the property of a relatively advanced nervous system. É simplesmente uma reação avançada de um nervo, do sistema nervoso.
that has survival value in the struggle for survival. Que possui valor de sobrevivência ao longo da luta pela sobrevivência na vida. And as for evil, E quanto ao mal, as Richard Dawkins says, there is no good, there is no evil. como Richard Dawkins disse, não existe bom, não existe mal. There's just pitiless indifference. Só existe uma indiferença cega e So I think piedosa. you can see how dramatic is the divide between theism and atheism with respect to things like love and evil. Então você pode ver o quão dramática, o quão grande é essa divisão entre teísmo e ateísmo no que diz respeito às questões de amor e o mal. Thank you. Obrigado. Uma última pergunta. Final question. Por que buscar a verdade é tão difícil? Why looking for truth is so hard? O que faz a grande maioria das pessoas não conhecê-la? What makes most part of people do not know it? Quem fez a pergunta dá um bom exemplo. Who asked the questions Por exemplo, o pensamento de Chesterton like Chesterton's thought de que o ideal cristão foi considerado difícil has been made difficult. e deixado de lado. Put it away. So that's the question. How can we search for truth? Because why it's so hard? Yeah, is the question. Why is it so hard Yeah. for us to look for truth? Why no one believes the truth? Yeah. I don't know. Eu não sei. Think about science. Pense a respeito da ciência. Primitive man had no idea what was really going on in the universe around him. O homem primitivo não tinha qualquer ideia daquilo que acontecia no universo ao seu redor. He had no idea of general relativity or special relativity. Ele não tinha nenhuma ideia a respeito da teoria geral da relatividade ou da teoria especial da relatividade. No understanding of quantum mechanics. Não tinha qualquer entendimento da mecânica quântica. No understanding of the standard model of particle physics. Ele não tinha qualquer entendimento acerca do modelo padrão da física. This has taken millions of dollars and thousands of man-hours to discover. Isso levou milhares e milhares de dólares de dinheiro e de pensamento para que essas coisas fossem descobertas. In science, truth is hard to find. Na ciência, a verdade é difícil de ser encontrada. And yet, God has created us in a universe which is susceptible to investigation and rational exploration. Ainda assim, Deus criou um universo no qual nós somos suscetíveis, somos abertos à investigação, à inquirição. He's given us a universe which is susceptible to rational discovery. Ele nos deu um universo que é suscetível à descoberta racional. But it takes tremendous effort to unlock the secrets of nature. Mas leva um esforço tremendo para desvendar os segredos da natureza. It's hard to find the truth. É difícil descobrir a verdade. Nevertheless, the truth is out there. No entanto, a verdade está aí, ela existe. The world has always operated according to the laws of quantum mechanics and general relativity. O mundo sempre operou de acordo com a mecânica quântica e a relatividade geral, Whether we understood them or not. quer nós a entendamos ou não. And I suspect that somehow God must think that it's good for us to engage in the quest for truth. E eu suspeito que Deus, de alguma forma, quer que a gente nos envolva na busca pela verdade. There's something elevating about it to the human spirit. Há algo que eleva o espírito humano a respeito dessa busca. To be engaged, for example, in the scientific enterprise.
Por exemplo, estar engajado no empreendimento científico. And I use this simply as an analogy to spiritual truth. E eu simplesmente uso isso como uma analogia para a verdade espiritual. Spiritual truth also may be hard to find. A verdade espiritual também pode ser difícil de ser achada. And God wants us to seek for spiritual truth. E Deus quer que nós busquemos as verdades espirituais. It may be hard to find, but it is there. Talvez seja difícil de encontrá-la, mas ela existe. In the same way that scientific truth can be hard to find, but it is there. No mesmo sentido que as descobertas científicas podem ser difíceis, mas elas existem. Now, the good thing about the quest for spiritual truth, however, Agora, o ponto bom da questão a respeito da busca pela verdade espiritual is that God has promised to guide us in this quest for truth. é que Deus prometeu nos guiar na busca desta verdade. The prophet Jeremiah said, "You will seek me and you will find me if you seek for me with all your heart." O profeta Jeremias disse que você irá me encontrar se buscar de todo o seu coração. And Jesus himself said, "Seek and you will find. E o próprio Jesus disse: busque e você encontrará. Knock and the door will be opened. Bata e a porta será aberta. Ask and it will be given you. Peça e lhe será dado. For he who seeks finds, Pois aquele que busca, encontra. and to him who knocks it will be opened, E aquele que bate a porta será aberta. and to him who asks it will be given." E aquele que pede, lhe será dado. So spiritual truth is there, Então, a verdade espiritual está aí. but we must seek, we must knock, we must ask. Mas nós devemos buscar, nós devemos bater, nós devemos pedir. And when we do with that honest heart and an open mind, God has promised to meet us there. E quando nós fazemos isso com o coração aberto e uma mente sincera, Deus promete nos encontrar lá. Então, encerrando esse evento bastante significativo e bastante concorrido, gostaria de dizer que a última pergunta suscitou uma resposta muito interessante, é como uma graça, que a verdade espiritual está aí, é difícil, mas cabe a nós buscá-la. E há uma promessa que, buscando, a encontraremos. Com isso, eu gostaria de agradecer muito a presença do professor Craig e as palavras que ele endereçou a nós, e que a gente possa agora, a partir da disponibilidade de materiais, como o site, o livro de questões que foi anunciado antes, a gente possa continuar a nossa busca.